E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um dia no Estúdio Pode Vir. E hoje, né, sem combinar, né, por uma coincidência do acaso, caímos aqui nesta data e é o aniversário de um ano, né, do Estúdio Pode Vir. É mesmo. Então estamos aqui para desejar felicidades a todos aí, o Rogério, a Alana, o Anderson, a Rafa, todas as pessoas que vêm aqui, né, a nós, a outros participantes aí desse projeto do Estúdio Pode Vir, que tem vindo aqui falar, né, de temas nos seus canais, e é isso, né? Espaço muito acolhedor. Né? Então, Parabéns. com muita luz aí nesse um ano, que venham mais anos aí nessa caminhada, nessa jornada. Então estamos aqui com a nossa vaquinha esférica, fazer mais um dia de gravação. Hoje estamos aqui com as nossas participantes assíduas, que sempre tá aqui com a gente. A Cris, a Adriana, né? E aí a gente tá aqui com a nossa vaquinha de ponta cabeça, com labirintite, escorregando no gelo e virando de cabeça para baixo, né? Para que a gente possa entender esse mundo doido e trazer aqui os nossos pensamentos e as nossas reflexões, né? Então, como alguns, né, dos nossos ouvintes, as nossas audiências aí, viu nas nossas últimas gravações, né? Consolidando aqui o que é essa vaca esférica. Eu vou pedir para a Adriana repetir um pouquinho isso para a gente contextualizar aqui. A gente trouxe o Antônio, que falou sobre o desenvolvimento do ser. Foi um bate-papo aqui legal em 2 vídeos ou 3, não lembro o que a gente fez, mas foi uma construção muito positiva, aonde ele trouxe a educação positiva, né? E aí na sequência a gente veio com a Célia falando sobre o altruísmo, lá a instituição aqui que a gente procura dar voz, dentro do que a gente tem de condições aqui, né? De divulgar, para que as pessoas possam ajudar, participar de alguma forma. E lá a gente falou sobre o altruísmo, né? Ou seja, desenvolver o ser tomar posse, como a Adriana fala, ser construído, construir valores, virtudes. E aí o exemplo que a gente trouxe, né, quando a Célia veio, a gente conversou, a gente teve exemplo, como que você passa valores positivos dentro de uma educação positiva, né? Como que você passa isso para todos os que vêm, a família, como que você constrói, como que você faz outras ações, né? De palavras que a gente vem pensando aqui com positivismo, como que você projetos sociais, exemplos, atividades, ações, né? Verbos de ações, verbos de trabalhar, construir, e aí a gente desenvolver, trazer mais valores. Então, é isso que a gente está aqui procurando trazer para as nossas falas, para os nossos pensamentos, para as nossas filosofias, enfim, de uma forma simples, de uma forma harmoniosa, e é isso, né? Então, hoje a gente vai fazer aqui, né, uma coisa muito gostosa, uma pequena reflexão sobre tudo que a gente já construiu até hoje. Então, para que a gente possa entrar nisso, eu vou pedir para a Adriana trazer um pouquinho dessa essência da vaca esférica. Para quem não viu o primeiro vídeo, vai lá ver, ou que possa entender, né, melhor aqui nesse capítulo que a gente chega, nesse avanço que a gente está construindo já nesse tempo que a gente está aqui, beleza? Então, vamos começar agora o de cabeça para baixo. É isso aí, de cabeça para baixo a gente vai tentando colocar a cabeça para cima, tentando entender e refazer o caminho que a gente vem trilhando, né? Fazer uma espécie de auditoria interna daquilo que a gente vive, daquilo que a gente constrói. A vaca esférica é uma metáfora, é uma brincadeira, em que alguns cientistas colocam como uma piada interna de um evento de pesquisa. Então, o que aconteceu, né? Qual era a proposta? Haveria uma verdade real, absoluta, e que essa verdade seria uma curva, seria representada por uma curva matemática, uma linha reta, por exemplo, ascendente, né? E aí o que acontece? A ideia era fazer com que essa verdade fosse avaliada. E para isso haveria alguma coisa que seria medida, mensurada.
né? Só que, conforme as mensurações vão acontecendo, você tem um primeiro ponto, mede-se alguma coisa, mede-se um primeiro ponto, e esse primeiro ponto bate com a linha da verdade. Aí mede-se um segundo ponto em função do tempo, imagine isso em função do tempo. Esse segundo ponto também bateria com essa linha. Puxa, que legal, eu estou medindo, estou vendo a verdade real, né? A verdade básica. Estou conseguindo enxergar com crueza aquilo que é. E essa medida, essa mensuração vai acontecendo. Só que conforme a gente vai passando o tempo e como a gente tem algumas precariedades de medição, a gente entende, existe uma certa dificuldade de mensuração. Então, qual é a piada? A piada é fazer com que cada pontinho seja considerado como se fosse uma coisa complexa e difícil, que é a vaca. A vaca tem 4 pernas, a vaca masca capim, balança o rabo, tem moscas em volta, e enfim, né? Então, para lidar com todas essas variáveis e facilitar a medição naquele momento, vamos imaginar que a vaca não é mais uma vaca normal, ela é uma vaca, vira uma esfera, vira uma bolinha. E isso faz com que as mensurações fiquem menos difíceis. Então, você tem lá os 2, 3 primeiros pontos que batem com a verdade, e depois aquilo vai se afastando, porque eu não corrigi a vaca. Né? Eu não voltei a vaca a ser aquilo que ela era. Então, o que acontece? Essa falta de retorno, essa falta de tomada de decisão em refazer o cálculo, agora que eu já aprendi o caminho, eu volto para trás e refaço isso, considerando todos os detalhes dessa vaquinha, para que essa curva fique cada vez mais verdadeira, eu não faço isso. E isso se afasta. E conforme a gente vai carregando esse erro sistemático, a curva da verdade fica cada vez mais distante da curva de mensuração. Então, qual é a proposta das nossas conversas? É falar sobre isso numa metáfora que diz, olha para o que você está fazendo, refaz e volta, pensa, tá feliz? Tá feliz, não tá? Será que vale a pena ir por esse caminho ou ir por outro? Então, refaz e reavalia o teu dia, a tua vida, e veja se aquela curva, se aquilo que você faz representa a sua verdade interna. É o grande mote da vaca esférica que a gente está trazendo para cá, para essa conversa. De uma forma mais lúdica, vamos pensar assim, né? Se eu estou caminhando numa rua e tem lá uma pedra, né? E eu não visualizei aquela pedra, e eu vou lá e tropeço. Meu pé dói, né? E se eu pudesse voltar um pouquinho e olhar de uma forma mais ampla, enxergar a pedra, e aí eu poder escolher qual caminho que eu vou, o da pedra ou do lado que não tem pedra. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Você vai precisar da experiência de tropeçar na pedra. Para que você possa ter uma noção. Putz, eu fui por aqui e não está dando certo. Mas você precisa ter a modéstia de voltar para trás e falar, putz, tinha uma pedra. E eu fui para cima da pedra, né? Ter essa coisa de refazer o caminho e aí agora passar por cima, sei lá, dar a volta, mudar o caminho, fazer outra coisa, ou não ir também. Sim, também né? É uma escolha. É uma escolha, né? A gente está falando aqui, na verdade, de escolhas. E essas escolhas, elas estão embasadas no conhecimento que a gente tem tanto de si mesmo quanto do redor. E para isso você precisa da experiência. Então aí a gente traz uma reflexão em cima disso, né? A gente parte do princípio de tudo que a gente vem conversando até hoje, ele teve as fases de conquista, de concepção, de amadurecimento, de consolidação e esterilização, né? Você começar a praticar determinados conhecimentos. Então lá no passado, o homem não tinha nada, não tinha um fogo. Por alguma questão lá, né? Ele aprendeu a fazer o fogo e viu que aquilo gerava um atributo de outras possibilidades para ele desenvolver outros recursos. E assim foi caminhando, chegamos lá no Homo sapiens, né? Enfim, e aí então a gente vem no processo da aquisição do conhecimento, né? De todas tudo que a filosofia, né, a partir ali de um período antes de Cristo, começa a dar nome, né, como a Adriana fala em muitas situações, começa a exemplificar todo o conhecimento adquirido lá pelo inconsciente, pelo primitivo, pela experiência,
né? Então tudo isso vem se somatizando, né? Então a gente está falando aqui de umas somatizações de comportamentos do ser humano que foi adquirindo experiências e construindo reflexões, compreensões e por aí vai, né? São todas as palavras que algumas pessoas talvez não sabem, mas isso vem de processos filosóficos, né? E aí, então, em eras de pensamento que a sociedade passou, tudo isso foi melhor organizado, explanado de formas concisas e dando nome, assim como hoje a gente tem nome e diagnósticos de questões problemáticas da nossa mente ou do nosso corpo. Dentro disso, a gente passa, então, a adquirir esses conhecimentos, né? E então, nesses determinados períodos, a gente não entendia para onde isso poderia nos levar. Nós não entendíamos que aquele fogo lá que foi apreendido pelos Neandertais ou coisa do tipo, lá nos primórdios, que isso iria virar outros processos. A gente ia entender o calor, enfim, aí tudo que a ciência explica em várias dinâmicas. Bom, a pergunta que eu faço para a gente pensar junto aqui, para onde isso pode nos levar? Né? Esse processo natural do ser humano, para onde ele pode nos levar? Né? Para onde que a gente pode ir? Hoje a gente tem a tecnologia, a gente está indo para outros lugares, né? Para outros, conhecemos o universo, né? Temos a ciência, a astrologia que mostra aquelas fotos para onde a gente vai, né? Então é essa reflexão que eu faço em novos aprendizados que eu mesmo tenho na minha vida. Por exemplo, a gente está aqui hoje, para onde a gente vai? Né? Então, eu acho que isso é legal a gente pensar, né? Então, quando eu falo do Antônio, é isso. A gente, que ele trouxe aqui nas falas dele, né? O desenvolvimento, né? O quanto é rico, né? Coisas que a gente conversou aquele dia. Então, com esses recursos, será que a gente vai ter consciência em algum momento do que a gente vai fazer com isso? Essa é a minha pergunta e eu queria a ajuda de vocês para a gente tentar entender aqui. Engraçado. Você me trouxe uma memória que eu estou vivendo internet hoje, mas eu sou da época da não internet. Né? Então, eu lembro que eu fiz um curso de datilografia na minha adolescência, porque precisava, né? E hoje não existe mais, né? Mas ela foi uma base ali, uma máquina de datilografia, onde você ficava batendo teclas, né? E unindo palavras para um computador hoje. E evoluiu muito rápido, num curto espaço de tempo. Que antes demorava muito tempo para evoluir. Hoje evolui muito rápido. Então, nós tivemos uma evolução muito grande em 40 anos. Sim. Muito rápida. Então, eu imagino que daqui a 40 anos, não sei o que a gente vai estar vivendo. Porque é rápido. E tem sido mais rápido, né? Porque eu até imagino, né, quando você fala da datilografia, eu peguei um pouco essa época também. Ainda essa semana eu estava comentando em casa, né? A gente passou na frente de um lugar lá e eu comentei com meu irmão. Lembra? Falei, você lembra que o pai ia comprar esse ponto, né? Que meu pai sempre trabalhava com comércio. Aí eu lembro, então, em cima tinha um escritório X e eu ia lá. De criança, ficava brincando com a mulher e tal, e aquilo me gerou uma imagem de me levar para a profissão que eu tenho hoje, né? Então, é isso. Só que eram conhecimentos, e é o que a gente fala aqui sempre dos primórdios, né? Que você gastava muita energia, força motriz. Sim. É interessante. E hoje, a gente tem gasto, é a minha percepção,
a energia, a força mental, intelectual. Isso Né? mesmo. Então, você vê que as profissões, cada vez, aquelas profissões de mais cunho de força braçal, têm diminuído, né? Tem. E você tem hoje, por exemplo, a gente tem a substituição pelos robôs, etc e tal. Quando eu entendo para onde isso pode nos levar, aí eu acho que vem muito do que a gente conversou com o Antônio e com a Célia. Precisa ter uma ética, né? Porque dentro disso, a gente tem valores associados positivos ou negativos, né? De valores coletivos ou valores egóicos, né? Muito de egoístas. Então, eu li um livro, um livro que fala muito sobre isso, aonde a internet vai nos levar. Porque hoje você deposita seus dados lá e você não sabe quem tem o controle com aquilo. Aquilo pode gerar um comércio, né? Mas qual é a intenção daquela pessoa que está à frente? Por quê? Né? Então, assim, para onde isso pode nos levar, a gente sempre vai ter um contexto histórico da humanidade. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Né? Então, eu entendo assim, que tudo que existe é importante, é bom, faz parte, quando a gente cria, né, quando a gente cria soluções para os problemas da humanidade, e eu imagino que a internet é isso, é você levar mais informações às pessoas na ponta, né, indiferente das classes sociais. Isto é positivo, mas no meio do caminho vem algo que quer dominar ou, enfim, quer ter um controle e tenta controlar aquela massa de alguma forma, que é o que a gente vem, né, de alguma forma, conversando aqui. A gente conversou um pouquinho isso com o Antônio. Então, para onde isso pode nos levar? Eu acho que existe um peso do valor muito forte aqui, que é o que a gente é o que se fala hoje, né, dos valores agregados. Você já fala valores, mas o que são esses valores? Eu acho que isso precisa ser definido com transparência pela sociedade. Então é muito interessante o que, por exemplo, a internet pode nos dar de conhecimento, pesquisa, mas também elas podem nos influenciar de forma negativa, a você adquirir informações que não são reais, que é ilusão, né? Não está dentro da realidade natural do ser humano, porque existe uma realidade, existe um propósito que a gente ainda não conseguiu acessar. Esse propósito está no infinito, a gente não conseguiu acessar. Então, é por isso que eu faço essa reflexão, para onde isso pode nos levar, né? Eu vou aproveitar teu exemplo de internet e eu vou trazer de volta para o fogo, porque tanto fogo quanto internet tem uma coisa em comum, nem que seja filosoficamente, é luz. Fogo é luz, internet também é, porque conhecimento é luz, né? A gente precisa, eu acho que vale a pena a gente discernir a informação do conhecimento e da sabedoria. Se eu pegar esse pote de batata aqui, eu tenho várias batatas aqui dentro. Tá bom, tá boa mesmo. Vicia aquela coisa. Cada batata dessa é uma informação. É uma informação. Só que tá aqui desordenado dentro do pote, né? Na hora que eu ordeno isso aqui, ou pelo menos digo, consagro essa batata dentro do pote, digo, sirvam-se, enfim, gera assim um conhecimento. De nada. Gera assim um conhecimento. O conhecimento está aqui, é organizado para ser utilizado. Agora, o que fazer com esse pote é o grande lance que você está dizendo da questão ética, né? É sabedoria. Uma coisa é a informação, que são os subitens, o conhecimento é a organização desses subitens, e a sabedoria é o que fazer com esse conhecimento, né? A gente volta para a escolha. A gente volta para a escolha, né? Então, assim, trazendo o conhecimento para fogo e internet, ou seja lá o que for, e caindo na questão ética, eu tô lá, bate uma pedra na outra e de repente, bum, apareceu fogo. Putz, legal. O acesso chegou, a informação chegou uma coisa que é positiva sim, porque qualquer coisa que traga benesse é porque a gente chegou num momento em que a gente tem um certo merecimento de ter aquilo, então que a partir daquele momento eu tenho calor, eu tenho aquecimento para corpo, eu tenho como fazer a comida diferente, mas eu também tenho poder. Eu posso usar esse fogo para atacar uma outra
tribo, sei lá, no caso, outro grupo, Sim. né? Então, assim, ou eu uso esse fogo para uma coisa positiva, ou eu uso esse fogo para dominação. E isso tem a ver com o nível de conhecimento que eu tenho de mim e do mundo, com o meu grau de vaidade ou com o meu grau de modéstia. Então, dependendo de quão ético a criatura é, de tão ética que essa criatura é, esse conhecimento se espalha. Isso. E aí você cai nessa conversa da dominação, do atravessador, Isso. daquilo que prende, daquilo que segura, o que fazer com isso, e o que disseram para você fazer com essa batata. Não é para comer essa batata toda. Ou assim, você pode comer essa batata toda porque eu tenho uma empresa e eu quero mais é que você compre batata, você entendeu? Lógico. Então, assim, isso eu posso dizer para você. Ele pode dizer para você assim, não coma batata porque, sei lá, tem um determinado componente que não vai te fazer bem. Uhum. Né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a sua escolha interna e a ilusão do mundo. E olha que legal que você falou, inclusive quando você põe ilusão, e um pouquinho do que a Cris comentou. Então você vê, a gente tem aqui um processo evolutivo, mas a gente tem um processo evolutivo de ferramentas. Sim. São coisas que eu entendo, né? Posso estar enganado ou pessoas podem pensar de outra forma. Eu entendo que essas ferramentas são atributos que nós podemos utilizar para o nosso desenvolvimento. Por quê? Isso. O que você fala do fogo, que aquele Neandertal lá descobriu e ele usa para atacar outra tribo, a gente tem uma tecnologia mais avançada que eu posso utilizar para atacar outro grupo de pessoas. Isso. E isso hoje a gente entende que é o quê? Estar aonde? Qual é a essência? É apenas a diferença do pensamento. Ético, de crença, seja lá qual for. E essa diferença, quando ela não é aceita, é porque eu tenho uma tendência de poder sobre. Ou manter o meu poder, ou ter poder sobre o outro. Ou seja, o outro indivíduo, seja o outro grupo, outro país, outro planeta. Então, assim, qual o que eu penso? Será que se a gente for lá, né, e descobrir em outro lugar lá do universo, um outro povo, será que eu não, enquanto ser humano, eu não vou ter a mesma atitude? Então, assim, o que adianta eu gastar trilhões Sim. com toda uma tecnologia, todo um aparato para que me leve lá em outra galáxia e chegar lá e eu ter o mesmo comportamento que eu tenho aqui? Né? Então, Sim, eu acho que essa pergunta que eu mesmo me faço sobre mim, assim, para mim, né? Em todas as situações. Então, eu acho que naquilo que eu causo e naquilo que eu sofro. Aquilo que eu sofro, será que eu quero para mim? Eu vou deixar aquilo acontecer? Eu vou deixar aquilo reverberar na minha trajetória de vida para me deixar doente, enfim, para ter uma série de coisas que a gente sabe que hoje, inclusive, a própria medicina trabalha nisso. Muitos resultados de doenças são algum ato de pensamento, alguma situação que atacou o seu emocional. Né? Então veja como a gente vai longe, mas a gente sempre termina no mesmo lugar. Então o que adianta eu querer avançar numa coisa que não está dentro de mim somente? Então a gente precisa entender que, com base até no que a gente viu, por exemplo, no exemplo que a Célia trouxe, né, de uma instituição que começou lá pelos antepassados dela e do seu nerd, e aí assumiram, deram continuidade nesse trabalho. Você cria histórias positivas, você cria histórias com outros grupos, com outras pessoas, inclusive diferentes de você. Você quebra barreiras, você liga pontes, você cria conexões, você cria positivismo. E aí tá o que o Antônio fala quando ele coloca a educação positiva. A educação positiva, na verdade, é isso. Né? Então, a gente não tem apenas que encontrar soluções do que está fora de nós, mas principalmente dentro de nós, para que a gente consiga viver e conviver no que está fora. Porque a gente não tem controle nem escolha sobre isso. Até hoje ninguém explicou, como o Antônio mesmo falou, cientificamente não tem explicação. Como que você veio parar aqui?
Efetivamente, não tem. Você tem um monte de sub-resultados, mas o resultado categórico você não tem. Não tem. Então, qual é o controle que a gente tem sobre isso? Qual é o poder? Né? Você não tem a solução para a morte. Significa que algo que está fora tem um controle sobre você. Então não adianta você ser um poderoso em algumas situações, querer colocar-se como poderoso. Então a gente precisa avaliar a partir desta realidade, desta ótica, que quando a gente avaliar a partir dessa ótica, a gente vive melhor com a gente mesmo. A gente consegue se colocar em todos os lugares. Então, eu entendo isso. Para onde isso pode nos levar depende de nós. Não é um líder que vai nos levar para algum lugar. Não é ninguém que vai conduzir a gente se enquanto a gente não tiver a consciência de assumir o nosso papel, o que representa o nosso CPF aqui. Se a gente não assumir o nosso CPF, a gente está aqui só perdendo tempo, a gente não está aqui fazendo nada. Né? Então, construir família, construir o que quiser, dentro de todas as áreas do comportamento. Então, é isso que a gente tem falado aqui, de uma forma mais transparente, de uma forma mais tranquila, para a gente mesmo, porque a gente que está sentado aqui, a gente também está fazendo uma autoavaliação, que é ver as coisas de outra ótica, ver as coisas de cabeça para baixo, sim. O mundo pode estar em guerra, mas a gente pode estar em paz dentro disso. Porque a nossa consciência é o que determina quem a gente é. São as nossas intenções. Então, assim, com experiências na vida que eu tive, meu pai foi uma grande força motriz nisso, hoje eu tenho essa consciência, sabe? Eu acho que a mudança da sua personalidade, a mudança dos seus valores, é o que você dá valor de verdade que vai dizer quem você é. E aquilo que às vezes a gente dá tanto valor, quero ter um copo lindo desse, quanto menos atenção você der para o copo, mas você se preocupar o caminho que você faz para chegar até lá, isso aqui é um resultado. Por isso que eu entendo que tudo isso é um atributo que a gente tem para o nosso desenvolvimento. E aí vem muito o que o Antônio falou, sabe? Então eu acho muito legal, muito interessante essas estruturações que a gente tem feito aqui, porque eu acho que falta isso na humanidade, essas reflexões, né? São verdades que não é verdade. É um campo que a gente trabalha sobre a ótica e a experiência de cada um. Não é pegar um livro e dizer, olha, essa é a verdade do mundo. Não. Aquilo fica para trás. Tanto que isso é natural que quantos livros que foram verdades há tempo atrás, hoje não sai da prateleira. Há quantas falas que foram ditas lá atrás como a correção, a forma certa de falar no verbo português, e hoje já não se fala mais. A gente troca, sei lá, uma palavra antiga, está correto por da hora. Que louco, que legal. Então isso é natural. Entendeu? Então é isso. Isso que você está falando é para ajustar as curvas, né? É ir lá e reavaliar aquele ponto de mensuração e colocar ele de volta, trazer para trás, é repetir o experimento. Quando a gente faz um experimento, a gente trabalha com seletividade e sensibilidade. Então, você aumenta a sensibilidade daquilo que você está medindo, fazendo com que os detalhes sejam considerados. Isso que você está falando é considerar os detalhes, é ter esmero. É ter esmero por aquilo que você é. Não é nem pelo que você está fazendo, é pelo que você é um autorrespeito. Acho que vai por aí. Rodrigo, e aí pra gente dar continuação nesse pensamento aqui, né, que a gente faz essa reflexão, fala um pouco da sua metáfora, assim, que você comentou com a gente. Sobre o fundo do mar? Isso, okay. E do universo. A gente estava conversando aqui sobre essa coisa de conhecimento e tem uma metáfora que, pelo menos aos olhos do público comum, né? Eu sempre serei uma criança, não criança, mas assim, eu sempre fui nerd. Então, eu sempre vi muito desenho animado. E a maioria dos desenhos, parte científica, enfim, né? Adorava Johnny Quest. E, independentemente desse título ou não, a gente tem muita coisa voltada ao espaço sideral,
Muita coisa lá para longe, muito afora, muita guerra, muita luz, muito tiro, muito blaster, muita coisa. E pouca coisa sobre, pelo menos do meu ponto de vista, pouquíssima coisa sobre a parte interna, o fundo do mar, por exemplo. Quando criança, a gente tinha muito, eu lia muito gibi, e tinha muita coisa, mas tinha um em especial que era o fantasma, o espírito que anda, o que andava na selva. Era o único cara que se falava de lugares que ele estava embrenhado na natureza. E o Namur, o príncipe Namur, que morava lá debaixo, no fundo do mar, e ele tinha que sair e voltava, era aquela agonia que ele ficava respirando, perdia a respiração, tinha que voltar ao inferno. E pouco se fala, pelo menos do meu ponto de vista, de novo, né? Pouco se fala do fundo do mar. É dessa busca pela ilusão do que está lá fora, de que lá fora, lá longe, eu vou encontrar alguma coisa, e aqui perto, ou no fundo, eu não olho. A sensação que me dá a gente não conhece proporcionalmente, ou pelo menos, de novo, do ponto de vista de quem está do lado de cá, num público comum. A gente não conhece, eu pelo menos não conheço, vou falar de mim. Eu conheço muito pouco sobre o fundo do mar, mas eu conheço um pouco mais sobre as possibilidades do universo. O universo lá fora. E isso é uma constante, isso é complicado. Porque é sempre querer desbravar novos mundos e o nosso. Eu acho que a internet também pode trazer um pouco disso, né? Uhum. Porque a gente traz assim agora, né? A fonte é tão vasta, né? E as pessoas agora estão buscando o quê? Desculpa, mas eu também faço parte das redes sociais, né? Mas uma parte assim, até certo ponto, eu tenho o meu limite, né? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vivem em busca disso, da internet, de likes, né? E as pessoas buscam fora, né? Enquanto que às vezes está dentro da gente as respostas, não está fora. É uma aprovação externa, né? Você aprovação, busca assim... like me, pelo amor de Deus, like me. Mas eu não me, como diria o outro, eu não me laico. Like, que nós não have money, né? Como se diz. Como que a gente vai se amar, né? Sendo que a gente está buscando o like do outro, a aprovação do outro. Exatamente. Né? Como que eu vou me firmar enquanto pessoa? Quanto que eu vou buscar enquanto conhecimento? Quanto autoconhecimento, amor próprio, tudo isso engloba, né? Se o minha casa aqui, né, tá fragilizada e eu busco fora, né? Então como que a gente explica tudo isso? A gente vai buscar no universo, né? Outras respostas, e a gente tem aqui um oceano inteiro para a gente estar desbravando. E ele, né, que foi uma condição muito importante para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Então, pouco é aquela coisa, pouco valorizar o que está na minha casa, né? Eu sempre quero o que está na casa do vizinho. Então, aí é onde a gente entra nessa profundeza do que é o comportamento, o pensamento humano, né? Assim, é que nem a gente estava falando, o quantos de resultados temos na humanidade que nos prova que isso não leva a nada. Não leva a nada. Há quantas pessoas que por ações egoístas, sei lá, por dinheiro, faz tantas coisas com o próximo, com o pai, com mãe, engana, né? Faz uma série de coisas para poder ter um carro, poder ter uma casa. Mas assim, é sobre isso que eu falo. Hoje se fala muito sobre sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Né? Primeira coisa, sustentabilidade, a premissa tem que estar dentro de você. Qual é a sua intenção com algo? Você quer que aquilo tenha vida própria? Você quer que aquilo se autodesenvolva? Você quer, e aí você só trabalha para as manutenções? Ou você quer estar na frente daquilo? Nunca. Nenhum pensador ou nenhum artista, as obras nunca serão deles. Mas o que vai ser dele? A mente,
né? Aquilo que deixei, o legado sim vai ser nosso, mas o legado, antes de você ter o legado, você precisa ter o comportamento, disciplina, o que a gente falou com a Célia, altruísmo. Você tem que ter uma série de coisas, uma série de valores para que você construa legado, porque senão o seu legado vai ser negativo. E as pessoas nunca vão lembrar de você, porque você fez mal para as pessoas. Ou não fez nada. Ou não fez nada. Foi uma porta, literalmente. Foi uma porta na sociedade. Agora, uma porta, mesmo ela sendo inerte, não fazendo nada, ela pode fazer muita coisa. Ela pode proteger uma casa do frio, de invasores e de série de coisas. Né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser a coisa principal para a vida, para a gente mesmo. Como o Antônio falou aqui, a vida é linda, a vida é bela. E é verdade. É a gente valorizar o que está na nossa casa que vai fazer a gente desenvolver essa educação positiva, né? Então, o mar, ele representa isso, porque quando você não está bem, você vai no mar. Quando você quer recarregar as energias, você vai para o mar. Quando você quer se distrair, você vai para o mar. O horizonte mais lindo que tem é do mar. Sim. Né? Então, assim, as coisas mais belas que a gente pode ter na vida está no mar. Vem do mar. O vento, aquela brisa que no final da tarde, que te dá paz, que te dá tranquilidade, vem do mar. Né? Então, assim, tudo, a história da humanidade é através do mar. Né? Como que os portugueses puderam vir até aqui e trazer algum conhecimento, alguma literatura? Não quero entrar aqui se é certo, se é errado, mas vieram até aqui e hoje a gente pode estar aqui por eles. Se foi processo político ou não, não importa. Mas eles puderam vir até aqui e outros povos a cruzarem em outras regiões pelo mar. Né? Então, assim, eu entendo que quando a gente valoriza a nossa casa, a gente já está fazendo muita coisa. E aí a gente talvez poderia estar indo para o universo depois da gente ter entendido o que é a nossa casa-terra, respeitado a nossa casa-terra, viver em equilíbrio na nossa casa-terra, porque se a gente vivesse em equilíbrio neste planeta, a gente estaria vivendo em equilíbrio com nós mesmos, porque primeiro se constrói em nós para que a gente comece a viver no exterior. Vivendo no exterior, a gente estaria respeitando o nosso planeta. E tudo que envolve o nosso planeta, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, os nossos recursos, água, comida, a tecnologia, usar da tecnologia com responsabilidade para a gente estar aqui onde a gente está hoje, uma série de coisas. Não parece utópico, mas não é. Porque isso depende de nós, da nossa sociedade. Aí sim, a gente iria para outros planetas. E quando a gente fosse para outros planetas, a gente apenas queria entender aonde nós estamos. E aí é quando vem, e eu estava pensando sobre isso hoje, o passado, o presente e o futuro. Então, se a gente está em guerras históricas, Israel lá com o povo da faixa de Gaza, é porque o passado está mal resolvido. Não se resolveu nada no passado. Isso perpetua no presente e vai perpetuar para o futuro. Ou seja, se vai perpetuar no futuro, o que a tecnologia adiantou? O que a tecnologia ibérica dessas guerras resolveu? Não, eu tenho um novo canhão, mas a intenção que eu estou usando esse canhão é a mesma do que está no passado. Aonde que esse povo e essa sociedade, incluindo nós, evoluímos? Né? Então aí volta naquela coisa que eu trouxe. Para onde a gente vai? É isso que a gente tem que pensar. Para onde a gente vai? Porque a gente está aqui para fazer alguma coisa. Vai fazer o quê? Viver matando pessoas? De graça? Porque eu quero um mar para atravessar? Sei lá. Né? Não estou entrando em política, mas fazendo a reflexão do pensamento. Né? Então, eu acho que essa metáfora que você trouxe, Dri, ela é muito rica. Né? Ela é muito rica porque, sim, a gente gasta trilhões
para ir para o universo, mas e aquelas pessoas que estão passando fome? E não é aqui uma coisa política, né? É uma realidade, gente. É uma realidade. O que nós estamos fazendo? Países se destruindo, Não né? é? Sabe? Então, foi muito legal, assim, até essas construções que a gente vem fazendo aqui. Porque é isso, porque nós mesmos aqui passamos a olhar mais para dentro, né? A gente procura fazer mais essa reflexão, que eu acho que é importante as pessoas de casa poder avaliar isso, pensar, né? Deixar aqui uma plantinha, uma sementinha, né? Talvez isso pode ser soluções de muitas coisas, né? Sim. Reflexões. Tem eu não sei quem foi, eu não sei onde foi que eu vi, mas eu achei isso muito bacana. Na etimologia, uma tentativa de etimologia do verbo aprender, né? Você tem aprender. Aprender. E esse A teria um sentido de negação. Então, quando a gente aprende, na verdade, ganhando conhecimento, né? Aprende, você solta. Você abre o leque cada vez mais. Então, tá preso aqui, aí você aprende, você soltou. Aprende, soltou, aprende, soltou. Eu estou usando isso porque nessa tua fala me veio a palavra apego. O jogo do apego e do desapego. Se eu me apego a uma máscara social que faz com que eu queira ter todos os potes de batatinha, porque é fashion para mim, porque eu sou fashion, entendeu? Muito obrigado. E eu gosto de potes de batatinha, eu tenho que desapegar disso. Essa coisa de você grudar num formato que você precisa apresentar, ou seja, você está na curva de cá, nessa questão da vaca esférica, né? Você está na curva errada da verdade, caramba. Precisa desapegar disso daqui e voltar pro teu original. Como é que desapega? O exercício, né? Mas aí entra o ego, a vaidade, o controle, o orgulho, todas essas questões. Né? É bastante complicado. O apego traz uma segurança. E essa segurança não é verdadeira. Segurança do quê? O que é Falou isso? Não, a segurança... Então, O pote Falou de batata tudo. vai ser seu? o pote de batata é meu. Eu quero agiu para mim. Mas pensa, Não é seu, né? e nessa metáfora aqui do pote da batata, não adianta eu ter aqui uma tonelada de batata, que eu não vou dar conta de comer tudo isso. Nem Sim. gosto tanto de batata assim, haja carboidrato. Né? E vai estragar. Eu vou perder essa batata se eu não compartilhar. Sim. E se eu estiver apegada nessa ideia, eu tô apegada num personagem que eu inventei, a grande pessoa dona das batatas do mundo, né? Uhum. E eu sou sensacional porque eu tenho tudo isso, mas é um personagem que eu tô criando. Isso. Entra numa ilusão. A persona. Né? São as personas, exato. Essa máscara, essa mentira, esse personagem que a gente está vivendo. Sim. E abrir mão desse personagem que mostra lá na sua rede social que, olha, eu sou fashion, tô num navio comendo batata, né? E meu valor está vinculado ao predicado e nunca ao sujeito, né? Desapegar é uma arte. Desapegar, trazer as curvas é uma arte. E não é fácil, não é simples, não é para qualquer um. Não. Mas aí tá uma coisa que eu estou entendendo. Para você fazer esse processo existe uma ferramenta, existe uma forma, né? Porque eu acho que personalidades, elas são necessárias. Eu acho que faz parte da natureza humana. Sim. Mas, assim, a personalidade, quando ela está mais próxima de valores agregados, vamos dizer assim, né? Ele é mais qualitativo, como o Antônio trouxe, a educação positiva. Então, quando você cria uma criança, você está criando ali, queira ou não, uma personalidade, algo que está se formando. Sim. Aqueles valores para aquela persona que eu passo, vai dizer quem ela vai ser lá no futuro. Para que aí, daquele ponto para frente, ela crie a sua personalidade a partir do ambiente que ela se coloca, né? Então, assim, como você fala, poxa, eu tinha uma determinada condição que, um exemplo, sei lá, eu adorava viver só em vida social. Mas isso é uma ilusão, como você falou. Por quê? Ali naquela vida social vai ter vários aspectos que vai me incomodar. E aí, se eu não entendo que isso me faz mal, eu começo a entrar em algo
que por essa persona que eu não consigo me desgarrar, ela vai me afundar. Então eu acho que aí vem os gatilhos que as pessoas podem, o ser humano, as pessoas, os seres, pode avaliar, né? Então eu acho que a condução disso é o bem e o mal, né? Então tudo aquilo que me faz bem e me mantém bem e é sustentável, ou seja, você vai ter um tempo maior nisso, este bem, então aquilo é positivo, aquilo está de acordo com a minha natureza. Sei lá, comer a batata e os nutrientes dela são equilibrados de acordo com a minha necessidade orgânica para me alimentar. Então eu sempre vou comer a batata e ela nunca vai me fazer mal. Ela nunca vai me dar colesterol, ela nunca vai me dar diabetes. Agora, a partir do momento que eu comi a batata por um período e essa batata aumentou meu colesterol e impactou na minha diabetes, eu vou ter que parar. E aí está o ponto, está a vírgula, está os sinais que a gente tem na língua portuguesa para fazer uma pausa e pensar sobre aquilo. Né? Então, assim, aí está o gatilho do que a gente pode avaliar. Então, existe uma ferramenta. Só que essas ferramentas, eu entendo, a gente precisa aceitar. Né? A gente não. Se eu não tenho mais dinheiro, se eu não sou da classe média, se eu não sou da classe alta, se eu não sou um super rico, não tem como eu andar de iate e comer na batata. Mas eu posso estar numa praça e me sentir tão bem como e comer a batata. Né? São essas metáforas que é a forma que a gente busca se encaixar, ou seja, quais são os nossos valores? É isso que eu aprendi, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, nessas ferramentas é o que diz pra gente a chave da prisão, a chave da liberdade, né? E aí a Cris trouxe um pensamento aqui, algo que vai na ilusão ou na realidade, acho que a gente até falou um pouquinho. Já falou mas, um pouquinho até. mas traz isso, Cris, assim, que você trouxe. Eu acho que é muito dessa questão de como você está com você mesmo também, né? Eu estou fugindo um pouco do que eu acho que eu já trouxe, mas eu acho que entra um pouco nessas questões das redes sociais que a gente está vivendo hoje, né? O que você idealiza para você enquanto você pessoa, né? Você tem que estar bem certo do que você quer para você. E para você não cair nessa ilusão também de se deprimir por não estar no iate comendo a batata e poder estar numa praça de boa comendo sua batata, né? Eu acho que você, sei, é o caminho que você percorre, são as leituras que você faz com o seu tempo, né? O como é isso para você internamente. Se eu não tenho tudo que eu posso ter hoje, o que eu tenho, né? Como está sendo para mim, que eu posso mudar. Ô, Cris, quando a gente pensa na ilusão e a gente olha para a sustentabilidade, né? Como que você entende que essas duas coisas se conectam? A ilusão e a sustentabilidade? A sustentabilidade é daquilo que a gente consegue manter, né? Fazer Sim. as manutenções daquilo que a gente consegue manter. Você acha que a ilusão, é possível você manter alguma coisa? Não. Por quê? Né? Já é daí o nome, ilusório, né? Ilusório. Né? É uma forma, pensamento sua. O que seria Né? ter controle da ilusão? Controlar a ilusão. Controlar a ilusão? Ela que te controla. É ela que te controla. Não existe controle de Não é? ilusão. Se você cai numa ideia de que você tem que, os vários tem que você tem que ser, que você tem que ter, que você tem que responder de tal forma, agir de tal forma, se vestir de tal forma, e se monta num personagem craquelado, e aquilo você cria, você vai gastando e gastando e gastando cada vez mais, você tem que ter o último celular, mas você não está pensando na jazida que você está abrindo no outro lugar, abrindo aquele buraco morto. Você quer ver morte, vai numa jazida, não é numa floresta arrebentada. A floresta um dia ela se repõe. E a jazida? Né? Não há sustentabilidade na ilusão. E a ilusão é de uma falsidade tão profunda, de um apego tão irreal
de uma modalidade de vida tão mentirosa que ela toma conta de você. Ou você banca, abandona e banca e diz quem você é, sai do armário serve para muita coisa. Sai do armário e se banca, ou você tá morto, perde para sair. Isso. Né? Não há o que ser feito na ilusão. E você falou uma coisa legal dessa questão do sair do armário, né? Porque às vezes a pessoa pode sair do armário, isso dentro dos comportamentos, né? Ela pode sair do armário e se mostrar, se expor. E aí quando a Adriana fala se bancar, é você bancar esta exposição. Você patrocinar quem você é. Isso. E você patrocinar quem você é se torna a realidade. É o contrário da ilusão. Nessa realidade, você não vai se fazer de vítima de nada e nem de ninguém. Nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do colega, nem de nada. Porque você vai bancar quem você é. Você vai bancar a pessoa que você é. Sim. E é isso que a gente falou nos 2 últimos episódios aqui com o Antônio e com a Célia. E você vai bancar a perda. Irmão, você vai ficar sozinho. Todo mundo vai virar as costas para você. Você vai pagar um preço violento. Por isso que você tem que bancar. Sim. É uma trajetória, uma mudança radical, um cavalo de pau na sua vida. Se você segue na manada ou se você sai da manada. Quando eu falo de armário, é para qualquer situação, eu não estou sendo específica, não. Se você se banca e você diz quem você é, te prepara para ficar sozinho. Que todo mundo que está ao seu redor vai falar que você enlouqueceu e não quer mais conversa contigo. É um preço. Mas aí você tem que ver o que é mais caro. É mais caro pagar esse preço ou é mais caro eu continuar vivendo numa ilusão que vai me levar para um caminho que vai me destruir? Aí você vê como é que você quer pagar no Pix, no crédito, no débito, você vai pagar juro, aí você decide. Exatamente. E aí, assim, isso é muito legal. Isso é muito legal porque e a gente conseguiu construir do início ao fim, né? E quando a gente traz essa coisa da ilusão e da realidade, no meio disto e no caminhar disto, a gente entende, né, dentro daquelas palavras que a gente falou, a vaidade e a modéstia, né? Por quê? A ilusão, ela está totalmente conectada à vaidade. A vaidade de você ter uma posição social, seja numa empresa, ou seja no bairro que você mora, ou com as pessoas que você caminha. E aí eu ponho uma coisa aqui. Se eu estou numa empresa que eu não criei, posso ser o diretor, posso ser tudo lá. Mas se não fui eu que criei, ou seja, o controle estar sobre alguém, ou ainda que seja que eu tenha criado essa empresa, mas toda a relação desta empresa, ela é mútua. Eu sempre vou precisar do cliente, eu sempre vou precisar dos funcionários, ou se eu sou, sei lá, um gerente, ou se eu sou um diretor, né, eu vou precisar da minha equipe, porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Então, eu preciso ter modéstia nesses tratos, é o contrário da vaidade, né? Dentro do que a gente catalogou aqui. Então, eu preciso ter a modéstia, eu preciso trabalhar com naturalidade. Como você falou, eu vou lá, ponho um fogo no mato, ela se reconstrói. Mas essa natureza, ela tem controle sobre ela. Nós precisamos ter controle sobre nós. Por quê? Se eu tenho a vaidade ou a ilusão igual a gente conversou aqui, significa que eu não tenho controle de nada. Né? Se eu sair do armário, mas eu não estou preparado para sair, que é assumir uma pessoa que seja firme ou que seja fraca. Porque se eu sou uma pessoa fraca, eu vou tratar isso. Eu preciso ter modéstia até para falar, eu sou uma pessoa fraca. E aí eu vou me colocar nessas situações a forma que eu consigo sustentar isso. Porque se eu não consigo sustentar isso, eu não vou para o campo de batalha. Eu não vou pegar uma metralhadora para matar os outros e eu não vou aguentar o que eu fiz. Sim. Então eu não posso fazer, porque se eu não vou aguentar o que eu não fiz. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso ter modéstia. Eu preciso entender que isso é a minha realidade. Ou seja, é aí que a gente fala que a gente precisa se conhecer. Né? Se você tem um problema de saúde, você precisa reconhecer o seu corpo e assumir aquela limitação que você tem.
Eu sou um diabético, eu não posso comer um pote de açúcar. Uhum, Eu tenho isso que mesmo. não Conhecer comer seus açúcar. limites. Já tem um Conhecer seus limite. limites. Então, tudo na vida tem que ter limite. A Sim. gente precisa aceitar o limite. A gente tem que ter disciplina. A gente precisa respeitar o próximo. A gente precisa ter modéstia para conviver com a realidade. Porque não foi a gente que criou o universo. Não foi a gente que criou o mundo. A gente é nós somos a criatura. E É. aí precisamos assumir isso. A gente não tem controle sobre nada. A gente não sabe como a gente nasce e a gente não sabe como a gente e quando a gente morre. Tá aqui o que o Antônio falou. Essa é a realidade. É, E a parece gente precisa corrida, né? aceitar. A corrida do bastão. É a corrida do Vai chegando um, passa o bastão, vai chegando outro, passa o bastão, vai A- chegando outro, passa o bastão. Exato, exato. E esse bastão é a corrida dos 400 metros. Né? Porque eu não vou conseguir correr os 400 metros inteiros, eu vou conseguir correr 100. Então eu vou passar o bastão para o próximo. Aí vem a importância das famílias Sim. e das construções, que foi o que a gente teve aqui de exemplo que a Célia nos trouxe. Né? Então, a gente precisa entender que isso é natural, gente. Isso é natural. É. E a gente precisa aceitar essa natureza, porque a gente não é maior que ela. A gente está nela, a gente faz parte nela. Mas também não é menor. Sim. Porque a gente precisa ter essa autoconfiança, essa autodeterminação. Sermos pessoas fracas ou sermos pessoas fortes. Mas isso tem um porquê. Se eu sou uma pessoa fraca, significa que eu tenho que aprender muitas coisas para me tornar forte. E quando eu ser forte, eu preciso ter modéstia. Sim. Eu preciso ser humilde para tratar as outras pessoas. Porque aí vem o que se tanto fala na rede, lindo, resiliência, compaixão, mas isso precisa estar na essência, porque isso não é marketing. Isso não se aprende. E uma se vive. coisa Não é. Se que vive, a se é. não pode esquecer também você ter conhecimento disso, né? Fazer essa leitura toda que a gente está falando de si, do todo e tudo mais, e você ter essa sabedoria, esse conhecimento e praticar isso na ação, na atitude. Porque uma coisa não anda sem outra. Entende? Porque, assim, você pode ler um livro 10 vezes, mas se ficar só guardado no seu teoria. HD, no seu HD, na sua teoria, e você não praticar isso, não serve de nada você ler 10 vezes, sabe? É. Não para o todo, como a gente está falando, para o nosso planeta aqui, né? Então, se o homem que descobriu o fogo guardasse só para ele, Ia morrer com ele. com ele, Né? Ia morrer queimado. então não ia ajudar o próximo, não ia ajudar o todo, nós não iríamos chegar aqui onde estamos hoje. E tanto que isso que você fala hoje, né, independente do que tem de discussões políticas ou não, Sim. mas a gente entende que isso é uma influência, se não é uma influência no planeta, é uma influência no município, nas cidades, nos bairros, enfim, que é o aquecimento, né? Se isso causa um problema, isso é o resultado. Esse é o resultado, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Se eu faço as coisas erradas, eu vou ter uma consequência pro todo. E aí não adianta o seu egoísmo, porque você vai estar no meio disso. Não adianta hoje você querer ir para Marte e você tá destruindo o planeta e você quer fazer uma Gastar cidade em Marte. Trilhões lá. Não é? Porque Sim. lá pode ser muito pior. Lá Uhum. pode ser muito pior e seu arrependimento pode ser muito pior. Né? Então, é isso. Por que não fazer as coisas certas? Né? Por que não? Porque eu acho que assim, quanto mais pessoas felizes, mais as coisas caminham para tudo que a gente quer. De verdade, a gente consegue as coisas que a gente quer quando a gente anda pelo caminho certo, pelo caminho correto. E aí, é sempre bom a gente lembrar. Também tem aquilo que vem até nós e nos faz mal, e a gente precisa pôr a plaquinha do pare. Aqui não. Né? Seja aquelas pessoas que querem nos controlar, seja aquelas pessoas que querem nos manipular, seja qualquer coisa que quer ter controle sobre nós.
Então, o que a gente está falando aqui é de você respeitar aquilo que você não pode controlar, mas também não deixar nada aquilo que nos controle. E isso a natureza faz perfeitamente. Como você falou, o homem vai lá, arrebenta tudo que está na natureza, ela se reconstrói de novo. Esteja o homem aqui ou não, Sim. ela vai se reconstruir de novo. Uhum. Porque ela nunca vai sair do lugar dela. Demorando Ela ou não. muda, mas ela não sai do lugar dela. E a ciência nos mostra isso, onde o Nordeste foi mar. É. Hoje não é. Uhum. Pode voltar a ser. Então, Pode. essa é a simbiose da natureza. Então, por isso que a gente precisa entender que a mudança é boa, é positiva. O caos é necessário. Destruir para construir. A partir do caos que a gente aprende e a gente transforma. Eu acho que esse é o pensamento de hoje. É isso aí. Um ciclone traz muitas mudanças. Muitas mudanças. Ele, né, Mexe leva- com tudo, mexe com as estruturas, né? É. E a gente remodela ela porque a gente sabe como foi feita antes. Uhum. A gente pode fazer de novo, né? Isso aí. Então, nesse pensamento, a gente fecha aqui com chave de Legal. ouro no aniversário do Estúdio Pode Vir, Isso. com o de cabeça para baixo, Sim. transformando e realinhando. Pelo menos nós. E quem sabe você aí que nos assiste, nos acompanha. Deixamos aqui essa mensagem de hoje, esse pensamento para que a gente possa ser livre, nos assumindo, nos reconhecendo e nos colocando na vida, fazendo parte, tendo coragem, se expondo, vivendo com alegria e com determinação. Porque isso precisa. Não é fácil. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!